pessoal, tudo bem com vocês? Gente, saiu o penúltimo desafio do Melios e nesse desafio a gente tem que chamar uma pessoa para participar do vídeo com a gente. Tipo, pode ser eu e mais outra pessoa apresentando ou pode ser uma outra pessoa apresentando aqui no canal também. Então, eu resolvi trazer o vídeo solicitando que o cirurgião dentista respondesse algumas dúvidas que muitas mamães me enviaram pelo direct, pelo Facebook, e nesse vídeo a gente vai estar sanando todas as dúvidas dessas mamães. A sua compra pode ser muito melhor que a Melios. Começando sua compra no site do Melios, você recebe em dinheiro parte do valor gasto em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje estaremos eu e o cirurgião dentista respondendo algumas dúvidas que as mamães me enviaram, tanto por direct como até no Facebook, enfim. Então a gente vai estar respondendo 9 perguntinhas, eu deixei tudo anotado aqui pra vocês, para não passar nenhuma dúvida em branco, tá? Eu estou com um cirurgião dentista formado pela Universidade Federal de Pernambuco, Antônio Queiroz Júnior. É um enorme prazer estar aqui no canal, sanando algumas dúvidas que vão ser recorrentes aqui. Vamos lá para as perguntas, tirar essa Dúvida do pessoal. dúvida do pessoal. Então vem com a gente. Então, a nossa primeira pergunta é a seguinte: preciso fazer a higiene bucal mesmo se o bebê ainda não tem dentes? Isso é uma pergunta muito comum, tá? Não é uma primeira vez que foi perguntado isso, e nem a última vai ser. Segundo a Associação Brasileira de Odontopediatria, ele indica que não é necessário fazer algum tipo de procedimento de limpeza, desde que a criança só tenha a alimentação exclusiva pelo aleitamento materno, porque o leite vai ter algumas proteínas e vai favorecer a proteção dessa área. Porém, é muito importante averiguar a cavidade bucal, porque durante essa alimentação, muitas vezes tem a retenção de líquido, a retenção do leite, tá? Até durante alguns refluxos que a criança normalmente tem. Então, esse tipo de procedimento vai ser removido com uma limpeza bem simples, que seria com a gase umedecida com água, ou até mesmo com soro fisiológico, decorrente por essa cavidade e por essa mucosa, e deve ser bem sensível. Então essa limpeza aí vai ficar muito a critério com relação à quantidade de alimento que essa criança tem. Então se ela tem um acúmulo ali nessa região entre a mucosa e o lábio, então ali é uma área muito importante de fazer essa limpeza para evitar possíveis lesões com estomatite ou alguma coisa relacionada a esse tipo de acúmulo de alimento. E a nossa segunda pergunta é a seguinte: os primeiros dentes já exigem um cuidado maior assim, com relação à escovação e tudo mais? Sim. Aí quando a criança ela começa a ter a erupção do primeiro dente, que normalmente são os incisivos inferiores, é necessário o uso de uma escovação mecânica, de uma limpeza mecânica. Sim. Com a escova adequada, tá? Que tem uma cabeça com um tamanho pequeno, que é muito importante isso. Então, ativação mecânica desde o momento que tem a erupção do primeiro elemento dentário. Saiu o primeiro dentinho, já começa com a escovação, com a escova apropriada, e a quantidade de pasta a gente vai passar também mais um pouquinho na frente, qual a importância dessa parte. A nossa terceira pergunta é o seguinte: preciso fazer o cuidado da escovação, mesmo que a criança não tenha um período longo de refeição, tipo, ela comeu de manhã, só vai comer à noite. Eu sei que é impossível isso, né? Mas um período longo de alimentação, é preciso ser feita essa escovação? Se for um período onde a criança vai ficar sem nenhum tipo de alimentação, não seria tão necessário. Você pode até fazer como uma forma de estímulo, tá? Porque a criança ela tem que ter o costume de estar sempre fazendo a relação de limpeza, sempre que se alimentar. Normalmente os pais, quando chegam perguntando isso, é porque eu dei uma alimentação mais resistente, mais pesada, não mais pesada o termo correto, mas uma alimentação, uma mamadeira com uma quantidade maior, e durante o dia a criança às vezes pega só um dedo de mamadeira e não tem aquela alimentação mais intensa. Então, independente da quantidade de alimentação, se vai ser uma mamadeira grande, se vai ser um dedo daquela mamadeira, é importante fazer a limpeza.
tá? Porque a limpeza ela vai criar uma rotina com relação a essa limpeza que vai evitar milhões de procedimentos, milhões de traumas que essa criança possa ter. Então, quando o pai ele começa a ter uma rotina de limpeza, ele vai evitar uma cárie prematura, uma cárie, não é tão mais como uma cárie de mamadeira o termo. Então, ele vai evitar esse tipo de procedimento, esse tipo de lesão cariosa no seu filho. A nossa quarta pergunta é a seguinte: com qual idade as crianças podem fazer a escovação sozinha? Isso é muito comum. Toda criança ela gosta de ter a relação de ser independente da idade. Você tem uma criança de 1 ano, ele vai querer correr toda a casa porque ele quer ser independente. Na escovação não vai ser diferente. No início a criança ela vai ter uma retenção, ela vai ser uma criança que vai ter uma dificuldade de escovar, que é natural. Criança não gosta de ficar em um ambiente preso por um período. Então se você está fazendo a escovação, ele vai estar com um período que vai estar com a boca aberta, você vai estar ali fazendo a escovação. Independente se ele vai gostar ou não, é preciso fazer. Agora a pergunta, com que idade ele começa a fazer só? Normalmente é por volta dos 6 anos de idade, ele começa a fazer a escovação só, porque ele já tem uma coordenação motora muito melhor. Vai ter o controle do movimento que é necessário, ele vai entender um pouco melhor sobre a importância da escovação. Mas lembrando, ele vai estar fazendo a escovação só, mas porém ele vai estar supervisionado. Sim. Eu não vou chegar, entregar a escova para o meu filho e mandar ele escovar os dentes, e ficar assistindo, E ficar sem fazendo saber outra se coisa. ele está fazendo ou não, Tá? né? Porque é necessário que ele faça isso. Então, até os 6 anos, o pai vai estar acompanhando, vai escovar os dentes dele, vai segurar, vai fazer todo o movimento. Normalmente a partir dos 6, 7 anos, ele já começa a ir sozinho. Mas o pai tem que ir, porque isso aí vai evitar outros possíveis problemas que tem. Porque uma criança, ela não pode ir para um banheiro sozinho. Por quê? Tem o risco de ter trauma, ele pode se debruçar sobre a pia, então são cuidados necessários. Então, sempre com a supervisão do pai. Independente da idade, se é de 6 até um pouquinho mais, dá uma olhada, observa para ver se ele está fazendo o movimento adequado. Se possível, quiser olhar, dá uma olhada na cavidade, dá uma olhada nos dentes para ver se está bem. Vai ser uma forma até de interação. Tá? Se ficou algum espaço que ele não escovou bem, o pai já vai orientar para que ele tome um cuidado maior naquela área, e isso vai ser um aprendizado para ele. Com o Thomas, que Thomas vai fazer 3 anos, ele gosta muito de ser independente. Então, o que eu faço é o seguinte: eu escovo e depois eu deixo ele teoricamente brincar sozinho. Então, olha, a mamãe vai te ensinar como é que escova. Aí eu vou lá, abre a boca, aí ele abre a boca, eu escovo a parte de baixo. Eu costumo fazer assim: 5 do lado de cá, 5 do lado de cá, 5 em cima e 5 embaixo, só para ele saber que tem aquela sequência de escovação, para ele não ficar agoniado e querer sair logo da rotina da escovação. Tudo é uma questão de costume. A criança ela vai se acostumar a fazer isso. É tanto que quando você termina de comer, quando a criança ela termina de comer, quando ela tem o hábito, ela própria vai questionar aquilo, a escovação. Eu já atendi vários pacientes que o pai relatava que terminava de comer, ele já corria para pegar a escova e trazia para o pai e ir com ele para escovar. Isso por quê? Porque o pai teve esse costume, os pais, na verdade, teve o cuidado de estar criando o hábito. Porque criança, ela se baseia em hábito. Ela tem o hábito de dormir, ela tem o hábito de acordar, ela tem o hábito de se alimentar e ela vai ter o hábito de escovar. E fora que ela também se espelha muito no adulto, né? Isso. Ok. Sim, a quinta pergunta é a seguinte: qual a melhor idade para se começar o uso do fio dental? Então, o uso do fio dental, qual vai ser a função dele? Remoção de resto de alimento, placa bacteriana, que vai estar presente entre 2 dentes. Normalmente você vai começar com o surgimento de dentes, tá? Que sejam mais próximos, né? Tá? Os dentes que estão juntos, ele vai ter uma área de retenção de placa ali, que aí é necessário fazer a limpeza com fio dental. Quando o seu filho tem um dente que é um pouco afastado, muitos pais não utilizam fio dental. Isso vai de acordo com o grupamento de espaço. Tem espaços que são muito amplos, então o fio dental ali não vai ter uma função, mas é importante passar a escova no meio deles, tá? Mas tem áreas que o dente não está totalmente em contato, mas tem um espaço muito pequeno, em torno de 2 milímetros. E com o acúmulo recorrente de placa, ele começa a ter uma junção. Você tem um acúmulo de placa ali que vai se sobressaindo, e se não tiver a limpeza com fio dental, vai ter uma possível risco de ter uma cárie aproximadamente entre esses 2 dentes.
Ok. Uma pergunta que eu recebi muito no direct é com relação à chupeta. As mães estavam perguntando se a chupeta pode deixar os dentes tortos ou mais afastados. Não só a chupeta em si, porque a má formação óssea ela pode ser decorrente de vários fatores, que é o apinhamento do dente, um espaçamento, a mordida aberta. A chupeta ela é uma das causas mais comuns, associada também com o movimento de sucção. Chupeta, movimento de sucção de dedo, que é natural, toda criança ela tende a isso. É tanto que em várias imagens ultrauterinas a gente consegue ver a criança já com o dedinho na mão, na boca. Verdade. Porque um artifício de sucção, é natural dele. Uhum. Então, a chupeta em si ela vai deixar o dente torto? Vai ter esse agravo, tá? Mesmo você tendo uma chupeta ortodôntica, só que nós não costumamos proibir o uso de chupeta, tá? Se possível, não deixar ele usar. Tem muitas crianças que não usam, isso é muito bom, porque vai evitar qualquer tipo de transtorno, tá? Então, se eu tenho uma criança que ela começa a ter o uso da chupeta, a gente precisa fazer o uso racional. O que seria o uso racional? Não entregar a chupeta assim que ele acorda e só pegar no final do dia quando ele dorme. Sim, entendi. Então a gente vai começar a regular isso. O movimento de sucção pela chupeta normalmente é por ansiedade. A criança está ansiosa, o pai vai lá, entrega a chupeta. A criança está agitada, ele recebe a chupeta. Então o que é que a gente costuma fazer? Diminui o uso. No momento que ele está se divertindo com os amigos, precisa de chupeta? Não. Segura. Ele está indo dormir, tira a chupeta. É só quando ele está naquele período de agitado demais. Em pequenos momentos. Tá? Você coloca lá, deu um tempinho, já tira. E outra coisa, não ter 35 chupetas espalhadas em casa. Porque ela vai ver uma criança, vai ver uma chupeta ali e vai querer. Então, deixar com uma chupeta adequada, uma ortodôntica, na embalagem vai ter a idade. Não pegar uma chupeta com a cabeça muito grande para uma criança que seja menor, tá? Ou aquelas arredondadas, né? Isso, esse tipo arredondado, se possível, evitar totalmente, tá? É sempre a ortodôntica que ela vai ter um movimento, mas ela vai conseguir minimizar bastante o agravo que a chupeta poderia causar. Outra coisa também, que é muito comum, é aquela haste da chupeta. Ali não é para amarrar fralda. Normalmente aquilo ali é só... A maioria das pessoas costuma muito fazer isso, né? Aquilo ali é só para você ter uma facilidade de remoção. Então, se possível, compra uma chupeta ortodôntica que não tem aquela alça. Tá? Por quê? Ali vai ser um peso a mais para fazer um agravo da movimentação. Por causa do pezinho que forma, né? O que é que a chupeta ocasiona? Não só a chupeta em si, mas todo esse movimento. Quando eu tenho o fechamento, a oclusão dos dentes, a região posterior ela vai ocluir e a região anterior ela não vai ocluir por conta da chupeta ou do dedo que vai estar ali. Então, ocasiona uma mordida aberta. Muito comum você ver crianças, quando está assim, você vê o espaço, você vê logo que tem, ou ele tem uma sucção de dedo, ou pela chupeta. Então, a chupeta em si, ela pode causar isso. Como é que a gente consegue minimizar? Uso racional. O uso racional da chupeta, a gente vai conseguir minimizar bastante os agravos que ela poderia causar. A nossa 7ª pergunta é o seguinte: qual pasta é ideal para as crianças ou o bebê que está começando a escovação e qual é a escova ideal? Pasta e escova. Procedimento básico de limpeza, com o auxílio do fio dental. Escova ideal, isso vai decorrer da idade. Cabeça pequena, cabo emborrachado que vai facilitar a punhadura na mão, tá? E a pasta, tá? Qual tipo de escova? Sempre macia, tá? Qual é a idade ideal? Se não me engano também teve essa que normalmente acomete. Qual pasta, qual idade eu começo? Se eu uso pasta com flúor não, começa um pouco mais na frente. Idade, começou a sair o primeiro dente, como eu já tinha dito anteriormente, já começa a escovar. Qual tipo de escova? Aí fica a critério do pai. O importante é seguir esses padrões. Cabeça pequena, um cabo emborrachado vai facilitar, tá? E sempre macia. Assim, certo? Né? Que pega mais. Isso, porque aí o pai em si ele vai ter um controle maior. Você tem uma mão muito grande com a escova que é pequena. Uma punhadura com emborrachado, você vai ter uma segurança melhor para fazer o movimento. Sim, porque se e for a criança, ele fica liso, a criança não tem mais. Tanto a criança até o pai também. Você pega uma pessoa que tem uma mão muito grande, com uma escovinha pequena,
aí vai ter o líquido, vai ter água ali, diminui um pouquinho essa aderência, então o cabo emborrachado vai facilitar quanto a isso. Sim, verdade. A oitava pergunta é a seguinte, o gel dental, ele deve ter flúor ou não? Sim, o gel dental ele tem que ter o flúor, tá? O Ministério da Saúde, com as recomendações de uso do fluorose, ele indica o uso do flúor, tá? O creme dental, ele tem que ser fluoretado com em torno de 1.100 ppm de flúor, tá? Aí você vai averiguar na própria embalagem da caixa, da parte do creme dental, tá? Sim. Porque o flúor ele vai ter uma ação muito importante na mineralização do dente. Então é preciso ter essa medida do flúor, é preciso ter o flúor na pasta. Certo. Qual é a recomendação que tem? A quantidade. O Sim. importante é saber a quantidade que cada criança vai estar com relação ao uso do flúor. Uma criança que ela não tem a relação de cuspir, ela não consegue fazer o movimento de cuspir normalmente, então ela vai usar uma quantidade muito pequena, que é normalmente do tamanho de um grão de arroz cru. Seria basicamente, eu uso, quando é no tom, eu faço só assim, ó. Só isso. Por causa da idade que ele tem 3 anos e ele ele já não tem consegue cuspir um pouco. um pouco, Então aí, nesse caso, já é uma quantidade ideal. Para um caso de uma criança que não tem a quantidade, não tem o hábito de fazer o movimento de cuspir, seria basicamente um risquinho. Só aquela passadinha de leve, né? Deixa eu botar. Mais ou menos. Ó, gente, seria essa partezinha aqui, ó. Só esse... Opa, desculpa. Só esse risquinho aqui. Mais ou menos a medida de um grão de arroz cru. Tá? E quando ele já consegue cuspir, essa aí não tem flúor, então não tem problema. Pois é. Então, na medida que ele vai crescendo e começa a ter o hábito de fazer o movimento de cuspir, normalmente, aí você já pode aumentar a quantidade para um grão de ervilha. E ele consegue fazer a relação de escovar os dentes e cuspir. Que no caso o grão de ervilha seria quase esse de tom, né? Basicamente poderia ser até um pouco mais, porque ele ainda tem uma dificuldade um pouquinho de cuspir. Da medida que ele vai conseguir cuspir bem, você pode fazer um grãozinho de ervilha e aí fazer a escovação. Nunca passar dessa quantidade, porque aí você vai ter um aumento de flúor para essa área. Aí com relação a com flúor ou sem flúor, normalmente é uma dúvida que vem muito grande. Devo comprar uma pasta com flúor? Devo comprar uma pasta sem flúor? A gente tem aqui, independente da marca. Não é publi, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem aqui, não vou nem aparecer e mostrar a marca. Uma com flúor e outra sem flúor. Pasta sempre com flúor para escovação, independente do momento que ele vai estar, seguindo essas quantidades, tá? Pasta sem flúor, como é que a gente vai indicar? Normalmente eu costumo indicar pasta sem flúor em 2 motivos. No exercício da escovação, como assim? Para a criança criar o hábito. A criança ela quer escovar, ela quer botar, usa uma pasta sem flúor que não vai ter a intenção. Tá? Então ela quer criar esse hábito durante o dia. Eu fiz uma refeição de manhã, eu só vou ter uma alimentação dele de novo no começo da tarde. Nesse período ele pediu para escovar os dentes, não teve aquela alimentação, usa uma pastinha sem flúor, que ali não vai ter nenhuma relação do flúor. Outro momento que eu normalmente costumo indicar é uma criança que vai para uma escolinha. Não é aquela que passa um período muito grande, mas no período da manhã. Por quê? É necessário que tenham cuidado com relação a quantidade de flúor que ela vai engolir. Tá? Muitas escolas têm orientação adequada, então você manda o seu filho sem nenhum peso na consciência. Tem outras que até têm orientação, só que pela quantidade grande de criança, fica com a dificuldade de você ter um monitoramento ideal. Então você manda uma pastinha sem flúor, mas assim que ele voltar para casa, já faz a escovação. Isso numa criança que tem um período pequeno. Sim, por exemplo, ou pela manhã ou pela período tarde. Curto. Não aquela criança que vai de manhã e só volta no período da tarde, no final da tarde. Não, aí tem que mandar uma pasta com flúor, porque ele vai precisar fazer essa ativação. Ele vai se alimentar durante esse período. Se for um período curto e você não tem aquele controle, não tem aquela visão direta com relação à higienização lá, manda uma sem flúor só por esse período, mas lembrando, chegou em casa, já faz a alimentação e faz a ativação com Isso é até legal, porque ano que vem o Tom, já em janeiro, fevereiro, já vai para a escolinha pela parte da manhã. E eu já sei, já tenho a minha pastinha aqui, separadinha, sem flúor, já posso mandar com uma escovinha, que posso comprar duas, uma fica para casa e isso outra vai de acordo usar. muito com o ambiente. Se ele for para uma escolinha que você sabe que tem
Não é que a professora lá não vai ter o cuidado, mas tem escola que tem um cuidado muito grande. Muito grande, é. Normalmente não vai 2, 3 crianças, vão todas no mesmo momento. Então fica uma dificuldade até para o professor fazer essa orientação, fazer essa escovação adequada. Mas se você sabe que lá tem uma orientação boa, a quantidade de aluno por sala é menor, pode mandar sem medo, tá? Porque o flu, ele não tem nenhum problema, desde que siga as quantidades ideais. O que não pode é pegar e botar pasta com uma quantidade excessiva, com a criança que não tem a forma de cuspir ideal, então ele vai acabar deglutindo um pouco do flu. Sim. E isso é que causa alguns problemas de fluorose, entre outros problemas que podem acontecer. Mas seguindo as orientações ideais do manual de odontopediatria, que é basicamente esse, não tem problema nenhum. A nona pergunta é a seguinte: a partir de quantos anos a criança deve ir ao dentista e com que frequência os pais tendem a levar a criança ao dentista, assim, para fazer uma revisão? A relação da idade é bem subjetiva. Quanto saiu o primeiro dente, já leva ele para o odontopediatra ou para o cirurgião dentista de escolha, para fazer as primeiras orientações, para ver a primeira avaliação, tá? Sentiu alguma coisa antes desse período, viu alguma área que não condiz, viu alguma alteração na mucosa, leva ele também, tá? Muitos hospitais hoje já saem de lá com o teste da linguinha, tá? Mas se não saiu, leve ele no consultório para ver, porque tudo que você faz a avaliação prévia tem uma indicação melhor. Está com dúvida com relação à limpeza? Leve ele no consultório, mesmo ele pequeno, mesmo ele que não tenha tido nenhuma erupção dentária ainda, tá? Para fazer a orientação direta, ver uma técnica de limpeza, se vai ser ideal ou não, se vai ser preciso, porque a idade fica muito relativa. Agora, com relação à frequência, normalmente eu prefiro que a frequência seja alta. Tá? O que se indica muito é para adulto a cada 6 meses, procedimento de limpeza. Até adulto mesmo a gente reduz esse tempo. Sim. Porque a prevenção é o maior fator. Então, quanto mais você leva, você tem um controle com relação à prevenção de problema bucal, cárie ou qualquer outro tipo de problema que venha a ocorrer, e também vai o habituando ao ambiente. Porque a criança ela vai se habituar ao ambiente clínico, e aí ele vai ter um controle melhor, tá? Que ele vai prevenir qualquer tipo de lesão que possa ocasionar pela ausência de ida. E fora que assim, a criança, quando você começa a levar ela mais cedo para o consultório odontológico, ela cria até um vínculo com o próprio dentista, né? E como se fosse alguém da família, então ele tem a confiança de abrir a boca, mostrar. O Thomas, ele me deixou a escovar os dentes dele, porque o Antônio, ele é o tio do Thomas. E quando o Thomas não queria escovar o dente, eu fazia assim: se você não escovar o dente, o tio Júnior vai brigar com a mamãe, porque a mamãe não vai estar escovando seus dentes. Aí ele fazia. Não. Chegou num ponto muito importante, que a gente precisa perceber. Qual foi a orientação que ela teve? A criança ela não vai querer escovar, você não vai chegar e o assustar. Ela jogou a culpa totalmente para ela. Então, você chega e faz: meu filho não quer escovar, vou levar você para o dentista para ele fazer isso, ou fazer arrancar seu dente, fazer alguma coisa. Isso gera um trauma. Então você tem que fazer um meio com que ele perceba a importância, sem que cause transtorno. Como ela disse, você não está deixando, vai ser culpa minha. Então a criança ela começa a perceber que é uma coisa que não incomoda. Porque até, normalmente, a escovação do dente, a limpeza pela escova mecânica, não dói, não incomoda, a não ser que tenha algum problema que aí é associado com gengivite ou com periodonte, que é algo mais à frente. Mas normalmente a escovação ela não dói. Então a criança ela tem um costume de negligenciar, ou seja, de não gostar pela natureza dela. Sim, então esse costume de você vai ser penalizado por conta disso, agrava muito mais na frente a relação de ir ao consultório. E a criança também cria um bloqueio, né? Um bloqueio psicológico que é muito difícil regredir. Então são várias sessões. Tem criança que você vai e passa uma sessão, 2, só praticamente com conversa e início de procedimento. E normalmente essas crianças ela tendem a ter um índice de cárie muito grande, que vai ser protelado até a vida adulta. Então é um trauma que ela tem que vai se protelando até a vida adulta. Então, aos pais que vão estar assistindo, é muito importante fazer uma relação de contato com o filho em evitar esse transtorno.
A escovação para ele tem que ser uma coisa boa. Eu costumo orientar os meus pacientes, quando vai escovar a mãe, principalmente criança, família que tem 2, 3 filhos, leva todo mundo, faz um momento de diversão, deixa ele escovar com a escovinha sem pasta para ele entender o que é aquilo, e aí ele vai ter o costume. Quando for no consultório, for orientar sempre, vai ser um negócio bom, você vai gostar, vai dizendo que o tio vai estar lá, a tia vai estar lá, Isso. tá? E evitar esse bloqueio de, vou levar você e você vai sofrer por conta disso. Então a criança ela vai ter um transtorno ali, vai ter um bloqueio, que quando ele chega no consultório, ele vai estar com bloqueio. A criança, ela, quando for pro consultório, ela vai chorar, ela não vai querer deixar, ela vai fechar a boca, né? Tem criança que vai tentar morder, tá? Só que é natural, é uma defesa dela, que com o tempo isso vai sendo quebrado. Então, se desde que ele sai de casa já vem com esse contato, que vai ser uma coisa muito boa, quando chegar lá vai ser uma coisa muito boa. Tem uma última pergunta que me veio à mente agora, que já que eu deixei em aberto, é o seguinte: é correto os pais dizerem às crianças o seguinte, você vai me responder se é correto ou não, tá? Olha, a gente vai pro dentista, depois que a gente for pro dentista, a mamãe vai comprar um sorvete, vai lhe dar um pirulito, vai fazer um agrado. Isso aí fica relativo de cada pai. Mas não tem problema nenhum. Porque aí vai ser uma forma de benefício para ele. Entendeu? Entendi. O que não pode é fazer isso associado com o medo. Sim. Você vai lá no consultório, você vai deixar ele fazer. Se você não deixar fazer, ele vai arrancar seu dente, ele vai fazer isso, ele vai pegar agulha, aí depois ele vai... Não, se você deixar, a gente faz isso. Então, se vai ser uma forma de agrado, vai ser uma forma de compensação, que é natural, cada pai tem sua forma de utilizar isso. É a mesma coisa que quando ele sai para um lugar e diz, se você se comportar, você recebe isso. Tá? Então não tem nada que lhe impeça de fazer. O importante é evitar o transtorno do medo. Sim. Fazer com que ele vá pelo medo. Com o Thomas eu trabalhei da seguinte forma. Eu sei que Thomas admira muito ele, porque é tio e tudo mais. Mas ele não sabe ainda como era o procedimento de alguém chegar na mesinha, deitar lá e o cirurgião ou o médico mesmo, enfim, fazer todo o procedimento. O que é que eu faço? Eu baixei um joguinho de dentista. Então, tipo, tem a questão da pinça, de tirar, tipo, uma agulha de peixe que está engasgado. Tem a questão daquele aquele barulhinho que adulto odeia, criança também detesta. Então, ele já vai criando aquele hábito de que, no dentista tem esse barulhinho, no dentista ele vai botar uma luzinha, né? Então ela não vai criar aquele medo, né, e o bloqueio. Então ele já sabe o que vai acontecer. Porque quando você vai para uma coisa que você sabe a sequência, sabe o que é que vai ser... Isso, a sequência. A gente na verdade na odontopediatria, mais específico, tem o dizer, mostrar e fazer. Você diz o que vai acontecer, você mostra, se for o caso, a gente às vezes pega kit clínico, não o que está sendo utilizado, mas entrega o kit clínico, entrega um espelhinho, nada que ele venha a se prejudicar, que possa ser importante, assim. Mas um espelho, uma pinça. Em alguns consultórios a gente tem uns cachorrinhos com bocão, tem escovão, tem um odontoscópio grande, porque ele vai entender que aquilo é uma coisa que ele não tem medo. Então eu dizer o que vai acontecer, mostrar como é que se faz e, na verdade, fazer também, executar o procedimento. Então, vários artifícios podem ser utilizados. Tem joguinho como esse, tem muitos vídeos educativos para criança no YouTube, na internet. Tem musiquinhas também tem que estimulam a escovação. Então isso ele vai entender o que é que vai acontecer lá. Porque o que mais assusta a criança nesse procedimento é porque é um ambiente muito novo. Então quanto mais você vai para aquele ambiente... Não saber o que ela espera, não, o que vai acontecer, né? Isso. E porque não deixar para ir quando o dente está numa condição que é muito grave. Que é sensível para ela, que é dolorido. Porque né? quando você vai por uma prevenção, a criança ela vai fazer no máximo a relação de higienização, uma profilaxia com ativação de fluxo, são procedimentos que não doem. Normalmente a criança sente um pouquinho de incômodo, uma cosquinha pela escovinha que passa, mas que são procedimentos que não doem. Diferentemente de quando eu pego uma criança que tem uma exodontia de um elemento que teve uma cárie bem extensa, ou algum procedimento mais invasivo, que tende a gerar uma dor. Então ele vai ficar com aquela que é necessário fazer naquele momento, é uma urgência. Às vezes a criança está com uma dor muito grande, você precisa intervir naquele momento. E aquela intervenção acaba sendo um pouco mais traumatizante do que uma profilaxia prévia. Porque quando ele tem essa profilaxia prévia, essa limpeza prévia, quando ele for naquele momento, ele já vai estar habituado com o ambiente. Então fica mais fácil para ele
se habituar com aquela relação. Ok. Então é isso, meninas. Espero muito, mamães, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, de compartilhar com outras mamães, porque essa dúvida tirada aqui pode ser dúvida de milhares e milhares de mães aí. Lembrando que se você gostou e ainda tiver mais alguma dúvida que a gente não conseguiu responder nesse vídeo, deixa nos comentários abaixo, que aí eu e o cirurgião Antônio, a gente senta novamente aqui e responde mais dúvidas para vocês. Agora, só se esse vídeo bater no mínimo, vamos botar no mínimo em 50, porque eu não tenho muita gente no canal, então vou botar uns 50 likezinho aí, a gente já faz um outro vídeo respondendo outras dúvidas de vocês. Pode ser também, tanto na questão das crianças, dúvidas com relação à escovação, né? Ou como do adulto também. Caso você tenha alguma dúvida aí, eu vou no dentista, eu tenho medo disso, aquilo, outro, bota a pergunta aqui abaixo que a gente vai ver as perguntas mais, que tá aí com likes, com tudo mais, pra gente responder aqui pra vocês, não é isso? Com certeza. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pra vocês.